amigos e amigas do portal Contra a Prosa. Hoje, sábado 27 de maio de 2022. Tem um assunto importante hoje para tratar com vocês, mas antes eu quero chamar a atenção para duas coisinhas que aconteceram nessa sexta-feira que é importante registrar aqui. Primeiro, queria informar aos senhores que a Academia de Cultura da Bahia deu posse nessa sexta-feira a novos acadêmicos, numa sessão solene no auditório lá do Hotel Porto Belo, lá em Ondina, em Salvador, e contou com a presença de mais de 100 pessoas, acadêmicos, autoridades, familiares e tal. Essa informação nos chegou através da nossa amiga Kátia, lá de Serrinha, que também estava lá, evidentemente. E também tem aí uma foto dela, que vocês vão ver, com o nosso querido Luiz Eudes, que foi um dos membros que tomou posse nessa Academia de Cultura da Bahia. A Academia de Cultura da Bahia, para quem não sabe, ela é dirigida pelo presidente honorário Benjamin Batista. Benjamin, que é um intelectual aí de mão cheia, que está inclusive contribuindo para a implantação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia. Ele que está dando apoio, incondicional à ideia, e também é o nosso presidente da Academia de Cultura da Bahia. E também, claro, Kátia estava lá junto com Luiz Eudes, inclusive um dos que tomou posse, evidentemente, e ela nos mandou esta postagem para a gente dar uma olhada e replicar aqui, porque é muito importante no momento em que a cultura, principalmente nos últimos anos, que a cultura sofreu um baque terrível. Vamos ver se agora consegue, com essa lei aí, a lei Paulo Gustavo, se eu não me engano, foi aprovada. Não sei como é que vai ser de agora em diante, mas vamos ver se a cultura dá um novo upgrade, para ver se a gente consegue produzir arte de qualidade na Bahia e no Brasil. E por falar de arte de qualidade, e por falar também em Luiz Eudes, eis aqui, já estou com Rosário Desgastado. Pode ver aqui, Luiz Eudes, Rosário Desgastado, um romance que ele publicou pela editora Pragmata, e está aqui, inclusive, autografado, bonitinho, recebi e estou começando a ler. Luiz Eudes, que eu tô aqui com o livro dele, o anterior, que ele me mandou, gentilmente, Cangalha do Vento, mas nem só de cangalha vive o escritor, ele também lançou agora Rosário Desgastado, e eu estou virando um fã de Luiz Eudes, Então, uma escrita assim, compacta, uma escrita, que diz tudo aquilo que deve ser dito, sem firula e com uma criatividade fantástica. Estou gostando muito de Luiz Eudes, viu? Esse cara vai acabar virando o escritor meu preferido. Se brincar, se ele continuar escrevendo desse jeito, vou virar fã, viu Luiz Eudes? Vou virar fã. E pronto, tá aqui na fila, não se preocupe, vou ler, depois aí eu dou um trato aqui com vocês, explico, sem dar spoiler, claro, explico como a coisa foi feita, e muito bem feita, por sinal. Já li 2 capítulos ali que, inclusive, me dá a oportunidade de fazer esse comentário aqui. Mas, minha gente, eu queria também dar uma notícia triste, antes de falar do assunto principal, que é a morte de Dona Helena, aqui do bar, irmã do nosso amigo Wilson de Catarino, que também nos deixou há algum tempo. Ela que estava cuidando da casa, morava com o Wilson, cuidava do bar inclusive. E aí, agora, como chegou a hora de todo mundo, chegou a hora dela também. Nós lamentamos aqui a morte desta mulher guerreira, batalhadora, que era conhecida por toda a cidade e que tinha
um carisma especial. Então, nosso lamento, né? Mais uma pessoa de bem, boa, querida, que nos deixa, passa para o outro lado, mas é a vida. Então, tá aí, Helena se foi, felizmente faleceu, né? Maiores detalhes sobre o velório nós ainda não temos, né? Mas a notícia chegou esta manhã que ela havia falecido. Muito bem, vamos para o assunto principal, minha gente, que é... Eu quero crer, eu torço para que essas coisas que eu trago aqui para vocês sejam as últimas da história. Mas não é bem assim. Heliópolis está acostumada com esse tipo de tragédia. Eu chamo de tragédia. Vamos dizer que é exagero, mas para mim é uma tragédia. Vocês se lembram muito bem que o Colégio Estadual Zé Dantas de Souza, naquele período em que o governo do estado estava entregando o ensino fundamental aos municípios e só se preocupando com o ensino médio, inclusive algumas escolas foram municipalizadas e alguns professores continuaram pelo estado ensinando nessas escolas até a aposentadoria, como foi o caso aí de Neide, como foi o caso também da professora Bernadette e várias outras que já estão inclusive aposentadas. Só que naquele tempo a prefeitura tomou posse do Colégio Castro Alves e o estado começou a fazer a escola, atrasou a obra e não entregou no tempo adequado. O governador era Paulo Souto na época. E resultado, teve o ano de eleição, o colégio não foi concluído, faltou energia elétrica, faltava um bocado de coisa. E resultado, o que é que deu? Paulo Souto perdeu a eleição, entrou Jacques Wagner do PT e a escola ficou aí. O que é que nós fizemos? Naquela época nós então estávamos funcionando a escola em garagens e depósitos. Locais assim completamente inadequados. Foi quando então eu assumi a direção da escola e, junto com Pedro, que hoje é professor lá em Paulo Afonso, era coordenador do NTE 17, naquela época DIREC 11, nós então pegamos a escola, fotografamos, levamos à secretaria a situação que estava a educação do estadual no município, funcionando em depósito de forma precária. Para vocês calcularem, o banheiro de um dos depósitos era na igreja do pastor Dudi, porque não tinha nem banheiro onde funcionar. Pois esse drama nós terminamos em setembro de 2007, quando passamos para a escola, eu, Pedro e mais alguns professores, organizamos a escola, estava tudo lá dentro, os móveis, tudo, só faltou energia, funcionou à base de gato durante muito tempo, porque a dona Coelba não colocou, demorou para colocar aquele transformador que fica em frente à escola, demorou para colocar, a gente funcionou na base do gato, e a energia era precária, mas pelo menos estávamos no local adequado, e aí transferimos para lá as turmas, conseguimos arrumar tudo e a escola funcionou até que a Coelba, inclusive para vocês ficarem sabendo, Jacques Wagner inaugurou a escola e na inauguração da escola em 2008, no início de 2008, a escola ainda inaugurou com o gato de energia. Para vocês calcularem o que não foi o problema que a Coelba gerou naquela época. Mas finalmente foi resolvido e a escola hoje está aí, crescendo, etc. Os problemas foram resolvidos para não repetir nunca mais. Ainda tivemos esse ano um pequeno probleminha que foi funcionar numa garagem na rua da Mangabeira,
ainda de forma precária, mas tinha a escola, que era perto dos alunos, iam para a escola e tudo, pelo menos isso. Mesmo assim não é adequado. Pois, minha gente, esse fantasma do funcionamento de escolas em lugares inadequados voltou a acontecer novamente em Heliópolis, desta vez no povoado Tanque Novo. As vereadoras Ana Dalva e Maria da Conceição visitaram o povoado na segunda-feira, porque eles receberam denúncia de que as escolas estavam funcionando em locais inadequados. Dos 2 locais que elas visitaram, 2 iniciais, até que não. Havia uma estrutura mínima, embora fosse inadequado por se tratar de uma casa, mas tinha uma estrutura mínima. Agora, uma outra estava funcionando onde era um bar, onde já foi um bar. E o banheiro da escola era apenas uma bacia, um vaso sanitário só. Não tinha pia para lavar a mão, não tinha porta, era cortina. Os alunos, inclusive, se queixavam quando entravam no banheiro. A goteira do teto caindo na cabeça. E não é porque estava chovendo, não. Era direto isso. Então, foi feita a queixa, os vereadores foram lá, verificaram. Isso não tem nada a ver com o proprietário. O proprietário foram lá, alugaram e ele alugou. Né? Mas não tinha as condições para funcionar uma escola pública de jeito nenhum. Isso por quê? Fui procurar saber porque essas casas foram alugadas para funcionar a escola, sendo que lá tem um colégio. Tem uma escola lá, no povoado Tanque Novo. Só que a escola precisa ser ampliada. Por quê? Porque as turmas cresceram. A população do povoado está crescendo. É um dos povoados que mais cresce em Heliópolis. Então você tem que ter um planejamento para saber mais ou menos o que é que vai ter o ano que vem. As escolas estão cada vez mais concentradas em povoados, as escolas da zona rural estão fechando, se nada já não fecharam todas, então você tem que ter uma estrutura nos povoados. Essa estrutura não foi feita, a escola tem condições de ampliar e não foi ampliada até agora. Resultado, funciona dessa forma precária. As escolas são obrigadas esse ano a não mais ter turmas seriadas, turmas com várias séries, tem que separar, e aí resultado desse problema todo, o município não se preparou, né? E isso não é de agora, dava tempo tranquilamente de se preparar, isso é a prova concreta de que não há planejamento na administração pública de Heliópolis. Não há planejamento de forma nenhuma nessa administração. Porque isso já vem de muito tempo. Né? E aí, resultado, tem esse problema aí para resolver. Durante a semana houve aí um zum de que essas crianças seriam transferidas para o povoado Riacho, para a escola Jorge Amado, lá no povoado Riacho. E agora surge uma nova ideia que deixa a gente, inclusive, é uma coisa assim que não dá para entender. As escolas, o prédio só funciona no período da manhã. O período da tarde está ocioso. Quer dizer, se no período da tarde está ocioso, como é que a prefeitura aluga casas para funcionar pela manhã? Não dá para entender. Eu vou checar essa informação para ver se isso é real. Porque dá para funcionar tranquilamente nos 2 turnos. Inclusive os estudantes, tem estudante ali, os estudantes do povoado, por exemplo, podem estudar à tarde. Não há problema nenhum. E o pessoal da manhã, aquele pessoal que mora mais no entorno, que tem que vir de transporte e tal, é só organizar. Né? Mas bom, o fato é que as vereadoras vão voltar na segunda-feira para ver se alguma solução foi tomada. Mas, minha gente, é incrível, é inacreditável como essas coisas voltam a acontecer em Heliópolis por falta de planejamento. Eu não quero cobrar nem muito da minha amiga Heloísa, que ela pegou uma tarefa árdua e difícil, a gente sabe. Mas Heloísa já tem tempo, Heloísa. Já tem tempo. Se você perceber, minha querida, que Mendonça não está deixando você trabalhar, caia fora.
Não fique nisso não. O que não dá é para você colocar o seu nome num negócio que não está funcionando. É o seu nome que está em jogo. É a sua história de vida. Porque não é possível uma coisa tão simples. 3 ou 4 salas, a ampliação de uma escola. 3 ou 4 salas. Qual é o custo disso para o município? É muito barato. Se você for levar em consideração que nós estamos fazendo isso pela educação. Qualquer dinheiro que se coloca em educação é barato. Agora, o futuro é que vai determinar se ele foi caro ou não. Se aquele investimento fez com que aquela comunidade evoluísse. Aí vale a pena cada centavo. Então, puxa, já é hora. Nós já temos aí como demanda, já desde há 2, 3 anos atrás, incentivos do governo federal para a implantação de escola de ensino integral. Até hoje não funciona nenhuma no município de Heliópolis. E tem escola aí que só funciona no turno da manhã. Qual é o problema? É falta de estrutura, sabemos. E o que é que está se fazendo para dar essa estrutura? Ninguém sabe. Porque a escola que está sendo construída na Cajazeiras foi uma troca. O governo do estado pegou esse terreno do colégio estadual e em troca deu um colégio para o município. E mais carteiras e mais material. Isso não falta no município de Heliópolis, que são carteiras. Está faltando um estudo detalhado para se implantar escolas de ensino integral. Ah, o povoado Tanque Novo não tem estrutura não para isso? O povoado de Riacho tem? Então por que não implanta logo no povoado de Riacho? Por que o Valdo Pires não é logo escola integral? Ou o Castro Alves? Tem que sentar a equipe, tem que começar a trabalhar, porque o futuro nosso está na escola de ensino de tempo integral. E nós não estamos conseguindo nem ampliar uma escola de ensino fundamental comum. Para onde vamos? É hora de acordar. É problema de transporte, é problema de... O que Mendonça... Mendonça não quer gastar o dinheiro da prefeitura, não é? Tem que gastar, Mendonça. Dinheiro público foi feito para gastar dentro daquilo programado no orçamento. E eu tenho absoluta certeza que o orçamento que você tem aí contempla a ampliação daquela escola no povoado Tanque Novo, que inclusive leva o nome de Tancredo Neves. Pelo amor de Deus, não dá para entender. Não dá para entender as coisas que acontecem aqui no município de Heliópolis. Bom, mas é isso por hoje. Vamos lá, um abraço a todos. Vamos encerrar o vídeo por aqui, esperando que você se inscreva no canal, dê um like, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e vamos torcer para que segunda-feira as vereadoras cheguem no Tanque Novo e encontrem alguma providência tomada para que essas crianças possam estudar de forma tranquila, porque estudar dentro de um bar que fica com a porta aberta para a rua, pode um bêbado entrar, qualquer um entrar, pelo amor de Deus, isso não pode existir de jeito nenhum. Então, um abraço e até uma outra oportunidade.